Dos profetas maiores, gosto muito do ministério do profeta Jeremias, sua mensagem é muito, em parte, parecida com a de Isaías, porque ele vai trazer uma mensagem de juízo e também uma mensagem de esperança. E ele traz um apontamento que eu gosto muito, que é um apontamento sobre a nova aliança no seu livro. Mas vamos entrar aqui nesse livro. Vamos falar primeiro do profeta Jeremias. Quem é ele? Jeremias, ele foi também um dos principais profetas do Antigo Testamento. Ele vai estar profetizando no reinado de Judá durante o final do século 7, início do século 6 ali, antes de Cristo. O seu ministério, ele ocorre em um período muito crítico da história judaica. Por quê? Porque é o momento da ascensão da Babilônia e a destruição de Jerusalém, que acontece no ano 586 a.C. Então, quando Jerusalém vai cair, o templo vai ser destruído e as pessoas vão ser levadas cativas para a Babilônia, Jeremias está profetizando nesse tempo, um tempo de muita tensão, de muita dificuldade, onde o povo se afastou muito de Deus. Por isso que Jeremias, quando é chamado, ele tem uma resistência, né, do seu chamado. Jeremias, quem ele era? Ele era filho de Ilquias, um sacerdote da cidade de Anatote. Ele era da tribo de Benjamim. Seu chamado acontece na juventude, quando Deus vai dizer assim, Jeremias 1,5. Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias vai relutar e ele vai dizer que ele é muito jovem, mas a promessa de Deus para ele é que Deus o capacitaria para essa missão. Seu ministério começa no reinado de Josias, no ano 640 até 609, que foi o reinado de Josias, e estabelece o seu ministério até o exílio babilônico. Jeremias, ele tem alguns desafios. Ele vai pregar contra a idolatria, contra a corrupção moral, contra a falsa segurança do povo em relação ao templo, ok? Porque naquele período que Jeremias está profetizando, o povo se agarrava num entendimento errado no seguinte: o templo ele está de pé. Se o templo está de pé, então Deus está conosco. E se agarrava numa visão errada também de que nunca faltaria alguém no trono de Davi. A mensagem de Jeremias era uma mensagem popular. Por isso ele foi perseguido pelos sacerdotes e pelos reis e pelos líderes do povo. Nós vamos ver no capítulo 38, verso 6, que Jeremias vai ser preso e jogado em uma cisterna. O capítulo mostra também, né? Mas o livro dele todo nos mostra que ele é um profeta chorão, porque nós vamos ver lamentações profundas da destruição de Jerusalém. Vamos estudar amanhã o próximo livro, que é Lamentações, que é um livro do profeta Jeremias. Então ele é conhecido como profeta chorão. Ele vai, no final da vida, ele vai ser forçado a acompanhar os judeus que fugiram para o Egito, onde possivelmente morreu. Para muitos, Jeremias vai ser escravizado pelos próprios judeus. Então vamos lá. Suas profecias e contribuições. Jeremias profetiza tanto juízo quanto restauração. Então ele anuncia a destruição de Jerusalém e o exílio da Babilônia, você vai ver isso no capítulo 25. Ele fala de um novo pacto, capítulo 31, verso 31 a 34. Isso, quando ele fala do novo pacto, é uma profecia para Jesus Cristo, um novo pacto, uma nova aliança que veio. Então, seu ministério, ele é essencial para compreendermos o juízo divino e a esperança messiânica. Então, daqui a amanhã vamos ver o próximo livro dele, Lamentações, né? E o que nos ensina aqui o chamado de Jeremias? Nos ensina que Deus capacita aqueles que ele escolhe. E ele vai suprir nossas limitações humanas para cumprirmos a sua vontade. Então preste atenção, quando eu digo que Deus capacita
aqueles que ele escolhe. Não quer dizer que Deus me escolheu, me chamou, eu não tenho que fazer nada para me capacitar. Não. Por isso que você está de parabéns. Você está parando para estudar, para se capacitar, e eu creio que você vai crescer muito, muito, muito no conhecimento de Deus. A mensagem de Jeremias. Vamos falar da mensagem de juízo. Jeremias vai proclamar advertências severas de que o cativeiro da Babilônia ele viria como consequência ao pecado do povo. Quais pecados? Idolatria, injustiça social, porque tinha muita injustiça social. Nós vamos ver os profetas falando também da imoralidade do povo. Então nós vamos ver tudo isso, está na mensagem de Jeremias, ok? O profeta, ele denuncia com muita veemência a idolatria. A idolatria em Judá ali estava tão grande que o povo já não diferenciava Baal e Deus. Eles olhavam para Baal e falavam que era Deus. Então, tamanha a ignorância. A corrupção moral era muito grande. A injustiça social. Jeremias vai falar da balança enganosa. Meu irmão, era um caos, em caos. Por isso que o juízo divino veio e ele vai falar que é inevitável este juízo por causa da contínua rebeldia do povo. Então, a obstinação do pecado traria a disciplina de Deus sobre o povo. Então, o que vemos aqui é Deus exige que o pecado seja tratado. Quando você estuda teologia, olha aqui para mim. Quando você estuda teologia, você começa a entender isso aqui. Deus exige que o pecado seja tratado. Para muitos, eu não vou falar do pecado, irmão. Pecado tem que ser tratado. E Deus trata com o pecado. Então, contudo, antes do juízo, o que nós temos? Deus chamando o povo para arrependimento. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Só que o povo, apesar de todas as advertências, permanece no caminho de pecado. Outra coisa que eu gosto muito no livro de Jeremias é o fato dele falar da nova aliança. Então ele vai profetizar a promessa de uma nova aliança que Deus faria com o seu povo, que seria diferente da aliança mosaica. Então nós temos a aliança mosaica, aliança com Davi, e nós temos aqui uma nova aliança. E no capítulo 31, verso 31 e 34, ele vai dizer que essa nova aliança estará escrita no coração. Então, em vez de tábuas da lei, essa aliança seria internalizada em cada crente. O escritor de Hebreus vai falar sobre isso. Essa profecia dessa nova aliança se cumpre em Cristo. E é na era do Espírito Santo, o Espírito Santo desce em Pentecostes, o Novo Testamento identifica essa nova aliança como a aliança da graça em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 8, versos 6 ao 13, se você tiver curiosidade, vale a pena você ler. Hebreus capítulo 8, versos 6 ao 13, no qual Deus escreve sua lei nos corações pelo Espírito Santo. Então isso vai garantir o quê? Um relacionamento transformador entre Deus e o ser humano. Diferente de tudo que a velha aliança proporcionou. Por isso que Jesus, conversando, falando com os discípulos, ele diz que os profetas, os reis, desejavam ouvir e ver o que eles estão vendo. Por quê? Porque eles estavam na velha aliança, eu e você estamos na nova aliança. Então a nova aliança representa o plano redentor de Deus, que culmina na pessoa de Cristo, assegurando cada cristão a um relacionamento vivo com Deus. Baseado em quê? Na graça e na transformação interior. As Lamentações de Jeremias. Pastor, mas Lamentações não é um próximo livro? Mas nesse livro, aqui, Jeremias, tem muitas lamentações. Então ele vai expressar profunda dor, profundo lamento pelo pecado de Israel e pela destruição iminente de Jerusalém. Então um profeta não é aquele que só aponta o pecado, mas é aquele que lamenta, que sofre com o pecado do povo de Deus. Jeremias 8, verso 18 ao 22, isso a gente pode perceber esse lamento. Então ele sofre por ver a rebeldia do povo e ele sofre porque ele
tem conhecimento das consequências trágicas que se aproximam, resultado do pecado do povo. Então entenda, o que o homem plantar, ele vai colher. Paulo diz, se semeamos na carne, nós vamos colher corrupção. Então nós temos aqui o profeta que no planto dele, ele revela o coração de Deus, porque o coração de Deus também se entristece diante do pecado e as suas consequências. Eu gosto muito de ensinar sobre o ministério profético, e eu sempre falo, o ministério profético, o profeta, ele sente a dor do coração de Deus. Ele sente o coração de Deus. Então as lágrimas de Jeremias mostram a compaixão divina diante da ruína do povo. Então o lamento de Jeremias é uma manifestação ali do amor de Deus pelo seu povo. Vamos continuar aqui. Outro ponto também, a esperança no juízo. Como assim? Te explico. Apesar das mensagens duras de condenação, Jeremias também traz mensagens de esperança. Não só Jeremias, é uma marca dos profetas. Eles vão falar o que precisa ser falado, mas eles também apontam um caminho de restauração. Então ele vai profetizar que o exílio não seria permanente, então ele teria um início e um fim, duraria isso aos 70 anos, e que Deus reuniria de novo o seu povo. Ele prometeu, por meio de Jeremias aqui, Deus promete restaurar Israel, trazê-lo de volta do cativeiro após 70 anos. Então você vai perceber que o juízo de Deus tem um propósito redentor. Ou seja, o exílio não é o fim da história. Não é o fim da história. Então o que nós aprendemos teologicamente aqui? Que em meio à correção divina, Deus sempre provê um caminho para a restauração e a reconciliação. Okay? Deus como restaurador fiel. Jeremias ele enfatiza que Deus é fiel às suas promessas. Gente, como que isso é claro no livro de Jeremias? Então ele vai mostrar que o exílio em Babilônia não seria o fim do relacionamento de Deus com Judá, mas sim o meio de purificação e renovação para que o povo retornasse transformado. E essa transformação foi tão grande que após o exílio, quando eles retornam, você não vai ver na história de Israel eles caminhando para a idolatria novamente. Por quê? Porque o cativeiro foi tão traumático que eles não vão trilhar de novo esse caminho. O livro de Isaías mostra como que Deus ia preservar um remanescente fiel, e aqui está algo que é um padrão, sempre vai ter os remanescentes, sempre vai ter o remanescente, e que Deus traria eles de volta à terra, de volta a Israel, e enviaria o Messias. O que nós podemos aprender aqui? Vamos fazer um resumo. Jeremias ele foi chamado, mesmo com pouca idade, para proclamar uma mensagem difícil e uma mensagem dolorosa. Ele enfrentou com incompreensão, perseguição, sofrimento. Então entenda, pastor, eu estou sendo fiel, não entendo o porquê desse sofrimento. Todas as vezes que eu e você nos colocamos na posição de fidelidade a Deus, irmãos, vai haver consequência. Então, o livro de Isaías equilibra advertências severas de juízo com promessas consoladoras de esperança. E talvez uma das grandes promessas aqui é a nova aliança. Esse é o ponto alto da sua mensagem, porque aponta para Jesus Cristo, para a nova aliança que temos com Jesus Cristo. Então, lendo o livro de Isaías, Jeremias, Isaías foi ontem, Jeremias, eu termino dizendo para você, você pode confiar na fidelidade de Deus, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis. Quero abençoar a sua vida, parabéns por você estar estudando teologia, espero que você esteja crescendo muito. Amanhã vamos para o livro de Lamentações, também de Jeremias, e aí vamos mergulhar nesse livro. Então eu quero te abençoar, continue lendo, estudando, continue firme, continue sendo um colaborador, porque além de receber todo esse conteúdo, você está sendo um instrumento de Deus para abençoar as nações por meio do trabalho missionário da nossa casa. Deus abençoe você, eu te vejo amanhã para mais uma aula.